Fala aí pessoal, aqui é o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre algarismos significativos e notação científica. Bom pessoal, para a gente começar essa aula, imagina aí que você tem uma situação onde a sua mãe pediu para você medir o comprimento de uma mesa lá para ver se vai caber na cozinha dela. Bom, aí você chega para sua mãe e fala assim: mãe, tem 2,5 metros. Bom, isso foi um processo automático na sua cabeça, né? Você considerar que a mesa tem 2,5 metros, ou seja, 2 algarismos significativos que você falou lá para sua mãe. Bom, então é isso que a gente vai aprender nessa aula. Como considerar esses algarismos significativos e a notação científica sobre eles. Bom, então dá uma olhadinha aqui nesses 4 exemplos que a gente tem, onde a gente vai ver quantos algarismos significativos tem em cada um deles. Bom, no primeiro exemplo aqui, a gente tem 0,00130. Nesse caso aqui, a gente vai ter quantos algarismos significativos? Vamos ter 3. O 1, o 3 e o 0. E a regrinha para a gente entender isso, galera, é a seguinte. Quando o 0 está à direita, que é nesse caso aqui, esse número é significativo. Então, por isso que ele conta como um algarismo significativo. Agora, quando o 0 está à esquerda do meu número aqui, que no caso que é maior que 0, né, de 1 até 9 no caso, a gente não conta ele como sendo um algarismo significativo. Então aqui, por isso que nesse caso tem 3 algarismos significativos. Já o 2,50, temos 3 algarismos significativos também. O 0 aqui está à direita, então a gente também conta ele. Nesse caso aqui, temos 4 algarismos significativos. Todos esses números aqui estão contando como algarismos significativos, né? E aqui, nesse caso aqui, 2.300,0. Quantos algarismos a gente tem? Nesse caso, temos 5 algarismos significativos. Todos os zeros aqui, por mais que esse esteja depois da vírgula também, ele conta como algarismo significativo. Agora, o que acontece quando a gente tem uma operação entre esses números, né? Uma multiplicação, divisão, ou uma soma, subtração, por exemplo. Como que a gente resolve isso? É o seguinte, a gente vai fazer dessa seguinte forma aqui. A gente imagina aí que eu tenho aqui uma multiplicação desses dois números. E aí, quantos algarismos significativos eu vou utilizar aqui nessa resposta? Bom, eu tenho aqui o 2,500, que tem 4 algarismos significativos, e tenho 3,4, que tem 2 algarismos significativos. Então, a regra é a seguinte, pessoal. A minha resposta vai ser a quantidade de algarismos significativos que tiver o menor número aqui, né? No caso, a gente vai procurar o número que tem a menor quantidade de números significativos. Que no caso aqui tem 4 e aqui tem 2. Então, obviamente, é o 3,4, com 2 algarismos significativos. Então, a nossa resposta também vai ter que ter 2 algarismos significativos. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo. Olha aqui comigo. Eu tenho aqui uma soma, né? 2.374,93 mais 73,456. E aí, qual que é a regra aqui? A gente tem que procurar o número que tem a menor quantidade de casas decimais, né? A menor quantidade de números nas casas decimais. Então, esse daqui vai ser a quantidade de casas decimais que a gente vai ter. Então, qual é o número que tem a menor quantidade de números, né, nas casas decimais? É esse, né? Porque esse tem 2 e esse daqui tem 3. Então, resolvendo essa soma aqui, a gente vai chegar no resultado de 2.448,39. A gente vai ter que considerar apenas 2 números significativos, porque o meu número aqui, que tem a menor quantidade de números significativos na casa decimal, é esse daqui. Bom, pessoal, é legal a gente falar também que quando a gente realiza esse tipo de soma, vai ter um terceiro número aqui, né? Vou colocar aqui, definir aqui como x. Se esse número aqui for maior ou igual a 5, a gente vai arredondar ele para cima. Então, se aqui deu, por exemplo, 386, então vai ficar 39, porque o número que vem depois do 8 aqui é 6, né? Que é maior do que 5, então vai para 9. Agora, se esse número x aqui que vier depois for menor do que 5, então a gente vai arredondar ele para baixo. Se for 384
Daí, aqui o nosso resultado ficaria 3,8. Entenderam? E é mais ou menos essa lógica que a gente vai seguir. Agora, eu faço uma outra pergunta para vocês. Quando a gente trabalha com um número muito grande ou um número muito pequeno, como que a gente faz para realizar esse tipo de operação, né, de algarismos significativos e tudo mais? É o seguinte, pessoal, e aí que vem o estudo da notação científica. Quando a gente trabalha com um número muito grande ou um número muito pequeno, né, aqueles que a gente está falando de nanômetros, por exemplo, a gente pode escrever ele de outra forma. A gente não precisa escrever como 0,000005. Tem outra forma da gente representar esse número, né, que fica mais fácil da gente entender. Então, que é essa seguinte forma aqui. O número aqui geralmente vai ser um número, né, tem que ser, na verdade, um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado a n, onde esse n aqui, ele vai representar quantas casas você andou com a vírgula. E a gente vai entender melhor dando uma olhadinha nos exemplos. Bom, aqui trouxe dois exemplos para vocês, e aqui a gente tem o número 258,0 e eu quero passar esse número para uma notação científica. O que a gente faz? Primeiro a gente representa, né, um número entre 1 e 10, que no caso aqui vai ser o 2. Aí a gente coloca 2, aí aqui a gente vai andar com a vírgula, né? A gente vai andar para a vírgula quantos espaçozinhos? Vai andar 1, 2. Aí a gente vai colocar 2,58 vezes 10 elevado a quantas vezes a gente andou com a vírgula, que foram, né, 2 vezes. Então, assim é a representação da notação científica do número 258,0. Agora, olha esse exemplo aqui, já é um pouquinho diferente. A gente tem aqui um número muito pequenininho, né? Aqui a gente tem um número grandão e aqui a gente tem um número bem pequenininho. E como que a gente faz para representar esse número? Primeiro, vamos escrever um número entre 1 e 10, que no nosso caso aqui o primeiro algarismo aqui significativo aqui é o 2. Aí a gente escreve 2,0, né? E aí a gente vai vezes 10 elevado a n, que é o número de vezes que a gente vai andar com a vírgula até chegar no 2, né? Então vai andar 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar 10 a menos 4. Entendeu? Quando a gente anda com a vírgula para a direita, o sinal fica negativo aqui. E quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, o sinal fica positivo aqui. É isso aí. Essa aula te ajudou? Responde aí.